apresentar, fecha! De 2,5% nos regimes bonificados a 4,5% no regime geral. Crédito à habitação é nos mais de 700 balcões do Souto Maior, do Tota e do Crédito Predial. Boa noite. Finalmente em Porto Seguro. Um suspiro de alívio para os 160 passageiros que seguiam no pesqueiro Janjan. Depois de 4 dias de mar desde Bissau e de um impasse de 24 horas ao largo de Dakar, o navio atracou na capital do Senegal. Há uma desilusão muito grande nas pessoas, uma desmotivação total e, portanto, é evidente que o espírito das pessoas era totalmente abatido. As autoridades senegalesas recusaram várias vezes a entrada, apesar das difíceis condições a bordo que resultaram na morte de uma passageira idosa. O impasse poderá ter estado relacionado com a presença de refugiados guineenses a bordo. É natural que haja alguns que poderão ser considerados refugiados e que naturalmente sejam recambiados para Bissau no nosso regresso durante esta semana. Os restantes passageiros estão a ser encaminhados pelas autoridades senegalesas. O barco tinha como missão abastecer-se de alimentos e deve regressar à capital guineense já na terça-feira. Esta autorização para entrar no porto de Dakar parece ser mais um sinal de mudança nas relações do Senegal com a Guiné. O presidente Abdou Diouf revelou hoje que pretende retirar as suas tropas da antiga colónia portuguesa, desde que a segurança fronteiriça seja assegurada por uma força internacional. Agora que o regime de Nino Vieira enfraquece e se dá como certo que o brigadeiro Ansoumana Mané controla a maior parte do território guineense. Mas Nino Vieira quer o cessar-fogo patrocinado pela CPLP e os rebeldes exigiram a publicação do relatório sobre tráfico de armas. Se não for assim, Ansoumana Mané regressa à guerra e, se for assim, o presidente Nino Vieira caminha para uma derrota político-militar. Derrotados, ou quase, é como se sentem os criadores de gado. Depois do embargo à carne de vaca portuguesa, decidido pela Comissão Europeia, os bovinicultores falam de um desastre sem precedentes no setor e voltaram ao protesto pela decisão de Bruxelas. O gado não tem saída, não vale o dinheiro. Pronto, é uma situação indesesperada mesmo. Penso que os agricultores aqui nesta zona têm os dias contados. O que a gente aqui ver, pois não temos outro meio de vida, fizemos esforço, fizemos tudo no Estado que obrigava a gente. Hoje queremos vir uma rasgada, temos de acabar com tudo e vamos agarrar aqui. Eu, meus filhos, é que a gente vai agarrar. Não temos outro meio de vida, não há aqui fábrica, não há aqui nada. Isto é uma miséria grande está aqui. Se não houvesse esse excesso de produção de carne em toda a Europa, este embargo não teria acontecido. Mas como há excesso, então um país pequeno como o nosso teve que pagar pela medida grossa. Eu penso que a solução maior que era o governo nem importar carne nenhuma de fora. Então, se eles não podem comer a nossa, também nós não podemos comer a deles. Os produtores pedem agora ao governo firmeza com Bruxelas para que, pelo menos, haja compensações financeiras justas. Outra polémica é que gira em torno dos horários dos hipermercados. De acordo com a lei em vigor há 2 anos, voltaram a abrir as portas ao domingo à tarde. Um regime de exceção por causa do Natal, que começou hoje e se prolonga até ao fim do ano, como começou a ser habitual. A novidade está nas movimentações para que este horário se mantenha. É claro que a questão não é pacífica, mas agora tudo depende do resultado de um estudo para apurar se o fecho dos hipermercados ao domingo à tarde contribuiu, como se pensava, para o desenvolvimento do pequeno e médio comércio. Se nada mudou, o governo pode fazer com que o horário volte à antiga. E são horas também de contribuir para o Peditório Nacional da Liga Portuguesa contra o Cancro. Os voluntários da Liga vão estar na rua até terça-feira a recolher os donativos, que são a principal fonte de financiamento para a investigação da doença a nível nacional. No ano passado, o peditório rendeu 400 mil contos. Não será muito se pensarmos que em Portugal o cancro é a segunda causa de morte, logo a seguir às doenças cardiovasculares, e vitima cerca de 20 mil pessoas por ano. Hoje, dia de Todos os Santos, não houve milagres na campanha pela regionalização. O momento mais interessante será o do monumento à burocracia, erguido pelos partidários do Sim em Vila Nova de Foscoa, considerado um dos concelhos com maior descoordenação administrativa do país. Ora, preste atenção às placas.
Com atenção aos números da abstenção, está o movimento Nação Unida, que lançou hoje um desafio ao presidente Jorge Sampaio. E nós, Nação Unida, apelamos, pedimos, convidamos o Sr. Presidente da República a que nos diga qual é a sua opinião política sobre o próximo referendo no caso de não votarem mais de 50% dos portugueses. E pedimos ao Sr. Presidente da República que o diga antes do voto. O Primeiro-Ministro já o disse. O cenário da abstenção superior a 50% tem levantado inúmeras dúvidas jurídicas que só o Tribunal Constitucional pode resolver. E terminamos com a festa da vitória de Mika Häkkinen, o novo campeão do mundo de Fórmula 1. O piloto da McLaren Mercedes venceu neste domingo o Grande Prémio do Japão, enquanto o rival, Michael Schumacher, foi obrigado a desistir cedo depois de ficar com um dos pneus completamente destruído. Aos 30 anos de idade, o finlandês devolveu o título à McLaren 7 anos depois da vitória conseguida por Ayrton Senna. É o primeiro título mundial para Mika Häkkinen, que só terá que o defender na Austrália em março. As notícias na SIC é que regressam já ao 12h30. Por agora tenham uma boa noite. Este foi o último Jornal de Domingo.